Pessoal, essa semana foi uma semana bem puxada politicamente e economicamente, né? Muita coisa aí para acontecer. O governo tá para anunciar aí corte de gastos, o que é excelente, mas o nosso assunto de hoje é isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Parabéns pro governo, é isso aí que tem que fazer. Tem que isentar mesmo, até mesmo porque tá defasada essa como que eu vou dizer, esse limite aí, né? Tá muito defasado. Era para estar na casa entre 10 e 12 mil reais, segundo especialistas. Então, subir para 5 mil já é uma conquista e tanto, porque atualmente está em pouco mais de 2 mil, né? Se eu não me engano, é 2.500 reais. Mas é aquele negócio, né, gente? Toda vez que o governo reduz, né, perde imposto, né, que é dinheiro que vai entrar para ele, que se ele vai isentar até 5 mil, então ele vai arrecadar menos imposto de renda. Ele vai tentar recompensar isso de alguma forma. E ele está querendo recompensar isso como? Taxando quem ganha acima de R$ 1 milhão por ano, né? Ou seja, taxando os milionários, né? Então, é uma coisa que pode trazer consequências, mas eu vou justificar e vou mostrar isso aqui para vocês. Mas eu quero só lembrar que uma fala do Lula causou muita polêmica, eu acho ela bem interessante. Vou tá trazendo aqui para vocês. Curto para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$ 8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Complicado, né? Ou seja, melhora a qualidade de vida um pouquinho, já não vota mais no PT, né? Então é isso que ele quis dizer. Né? Isso é ele, né, gente? Isso não é palavra minha, não tem nada a ver comigo, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Tem um outro vídeo aqui que eu trouxe para vocês, que é justamente dele mesmo falando sobre essa isenção, né, que ele pretende fazer. E olha só, ele tem uma fala muito mansa, o cara, ele sabe discursar, ele é muito bom nisso. Aí dá uma olhadinha, né, vamos ver se... Meu computador tá meio lento hoje, gente. Tá travando um Você pouquinho. não pode fazer com que as pessoas que ganham R$ 5.000 paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ações da Petrobras recebem 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto de renda. Você não pode cobrar 27% ou 15% de um trabalhador que ganha R$ 4.000 e deixar os caras que vivem que recebem herança que não paga. Sabe, é apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. Então, o que nós queremos é o seguinte, é isentar, sabe, aquelas pessoas até R$ 5.000 e no futuro isenta mais, porque na minha cabeça a ideia é que salário não é renda. Sabe, renda é o cara que vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. Esse que faz transferência de dinheiro para um parente, ou seja, que paga só 4% de imposto de renda, esse sim precisa ser cobrado. Mas o povo trabalhador, o cara trabalha, se mata de trabalhar, chega no final do ano, ele pega a participação no lucro dele, um pouquinho de dinheiro, vai lá, 27% de imposto de renda. E são a maioria, e são eles que sustentam esse país, porque o rico paga proporcionalmente menos imposto do que o trabalhador. Então, gente, se tivesse um jeito de fazer uma simulação, eu até toparia, aceitaria fazer essa simulação para ver. Por exemplo, tira do Brasil todos os milionários, tiram eles, levam eles embora, faz com que eles vão para outro lugar, né? Porque o Lula fala muito nos discursos dele que a culpa da pobreza no Brasil é dos milionários, é dos ricos. E o trabalhador, o pobre, o sofredor é a vítima de tudo, né? Então, pensa comigo uma coisa. Se não tiver gente rico, se não tiver milionário, quem que vai
dar emprego para pobre. Pobre vai dar emprego para pobre? Pobre custa se sustentar. Nós precisamos de trabalhar para quem tem mais dinheiro que a gente, para poder essa pessoa ter um dinheiro sobrando para poder pagar o nosso salário. Ou seja, o pobre ele precisa do rico para sobreviver. Só que nessa cabecinha do Lula não é assim. Né? Alguma coisa tá errada nesse pensamento dele. Ainda mais ele que foi, né, que cresceu no ambiente de siderurgia, né, metalurgia, sindicatos e tudo mais, ele deveria saber disso. Mas aí eu trouxe agora uma outra matéria que aprofunda um pouco mais sobre isso, que vai fazer você refletir um pouco, que às vezes a gente ouve um discurso bonito, assim, de rico contra pobre, aquela coisa toda, então a gente se deixa levar. Mas a gente tem que analisar todos os pontos. E as coisas não são bem dessa maneira, né? Então a gente tem que prestar atenção, analisar os pontos, ver o que dá ou não para ser feito, e aí a gente tira as nossas conclusões, né? Então, vamos lá, ó. Escuta o que esse pessoal tem a dizer sobre isso. São especialistas, né? Eles entendem muito bem de economia e vamos lá. Seja bem-vindo, ótima noite a você. As análises sobre essa sinalização do presidente da República de criar um imposto para bancar aquela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, inclusive promessa de campanha do então candidato Lula. Parece fazer sentido para ele essa proposta. Agora, muitos entendem que é penalizar quem trabalha e acaba acumulando, né? É verdade, Cariato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo. Eu vou começar o meu comentário respondendo a primeira pergunta muito bem elaborada do nosso amigo Mota. Veja só o que acontece com os países que tentaram, e uns até taxaram os ricos. Eu vou começar pela França. A França, o governo socialista de François Hollande, resolveu taxar os ricos. Ricos não pagam imposto, é preciso taxar grandes fortunas. E taxou nada menos do que 75% sobre as grandes fortunas. E sabe o que aconteceu? 60 mil milionários franceses foram embora da França, levaram o seu dinheiro embora. E veja só que coisa extraordinária. Aquela arrecadação que o governo sonhava não existiu. Pelo contrário, caiu a arrecadação. Não só ele não conseguiu arrecadar cobrando dos ricos, porque os ricos foram embora do país, como perdeu receita em dois outros impostos fundamentais. Primeiro, no imposto de renda, que caiu. E segundo, no imposto de valor agregado, porque os ricos deixaram de consumir na França e foram consumir em outros países. Aliás, um país que adorou isso foi Portugal. Recebeu um monte de francês milionário que investiu lá em propriedades, colocou dinheiro na economia e fez a economia de Portugal crescer. Então, os portugueses agradeceram muito a política de François Hollande. O desastre foi tão grande dessa política que o presidente Macron, assim que assumiu o poder, revogou esse imposto porque estava perdendo receita. Um outro exemplo. Noruega. Noruega também entrou nessa de taxar as grandes fortunas. E o governo entendeu que arrecadaria, taxando as grandes fortunas, 146 milhões de euros. Olha que bom, 146 milhões de euros, vamos taxar as grandes fortunas. Mas os burocratas não entendem que toda ação causa uma reação. Qual foi a reação que ocorreu na Noruega? A mesma na França. Os milionários deixaram a Noruega e, ao invés de arrecadar 146 milhões de euros, que era o esperado, perdeu 54 bilhões de euros em receitas tributárias. Ou seja, o governo Lula tem sempre uma queda mais pela ideologia do que por fatos e evidências. O imposto sobre os ricos ia causar o mesmo efeito que causou no restante do mundo. Fuga de capital, queda da arrecadação. Não só que não vai arrecadar o que espera, como vai cair a arrecadação em outras linhas de impostos. Então, o Brasil está na hora de fazer política baseada em dado e evidência, não em ideologia. Porque toda política baseada em ideologia que ignora dado e evidência empobrece a nação e faz com que o Brasil perca enorme oportunidade de fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego para a maioria da população. Pois é, a gente vai continuar nesse tema. É o que eu acabei de falar, né, gente? Então, o que vai acontecer? Esse pessoal, né, vai para outros lugares. Olha a América Latina aqui, por exemplo. O Uruguai está recebendo milionários o tempo todo, porque lá não tem imposto de renda. Lá as pessoas elas
podem fazer os seus investimentos e tudo mais, então o governo já entende que ela já está agregando valor para o Estado, então ele isenta, né, essas pessoas de pagar o imposto de renda. E não é só lá, tem vários países que estão crescendo e crescendo muito porque está trabalhando nessa linha de raciocínio. Então, aquele país que vai taxar alto os milionários, eles vão embora. Mas olha só para vocês verem uma coisa, gente. Quando você taxa o pobre, igual taxa os alimentos, os serviços e tudo mais, onde envolve o pobre paga. Ele paga e ele se adapta. E vai indo assim. O milionário, não. O milionário, ele faz questão de cada %, 1%, 2%, 3%. Para ele é muito dinheiro. Então o que ele faz? Ele vai embora, porque ele não precisa do Brasil. O Brasil é que precisa dele, ele não precisa daqui. Então ele vai pôr o dinheiro dele em outro lugar, né? Então, gente, assim, é simples assim. Se você começar a taxar muito, ele vai embora. Agora, o que eu faria? Ó, tem que isentar os 5% ali, os 5 mil reais? Tem, óbvio. Ainda acho pouco, deveria ser mais. Deveria ser na casa dos 8, 10 mil. Deveria ser isento de imposto de renda. Que pensa, gente, uma pessoa ganha 10 mil reais, R$ 2.700 fica para o governo. Né? R$ 2.700, R$ 2.500 fica para o governo. Olha só o absurdo disso, gente. Uma pessoa ganha 10... Tem gente que não sabe disso, né? Então tem uma taxa ali, uma alíquota ali, que é, se eu não me engano, 25% ou 27,5% fica para o governo. Então o que eu sou a favor? Isenta os 5 mil, mas ao invés de taxar os milionários, né, taxar ainda, porque já são taxados, viu, gente? Eles já são taxados, eles querem aumentar essa taxa ainda mais. O que ele deve fazer? Reduzir os gastos públicos. Diminui o peso da máquina pública nos cofres do governo. Começa a gastar menos. Que você gastando menos, sobra mais. E não só sou eu que penso assim. Eu vou trazer aqui para vocês, para finalizar esse vídeo, o que o Cleitinho Azevedo pensa sobre isso. Ó, meu computador está travando um pouquinho, gente, mas tem um pouquinho de paciência que vai dar certo. Ele pensa exatamente como eu e ele expõe essa ideia dele lá no Senado, né? Falando sobre isso. Ó. Então, só para finalizar o vídeo com ele aqui, e já vou me despedindo de vocês, pedindo aquela força de sempre. Compartilhe o nosso vídeo, ajuda. O canal começou do zero, pessoal. Eu tenho o canal Farol Infinito e tenho esse aqui. Esse aqui está começando agora e toda vez que vai começar algum trabalho novo é difícil, mas no YouTube é mais difícil ainda. Não ganha visualização, é difícil de ficar compartilhando, fazer o canal crescer, é muito difícil. Mas se todo mundo ajudar, todo mundo que tiver essa sincronicidade de pensamentos ajudar, o canal cresce e cresce de forma natural, beleza? Então dá essa força aí pra gente aí, compartilha o vídeo, manda aí para pelo menos 5 amigos e pede eles para mandarem para outros 5. Pensa para vocês a força que vocês vão estar me dando, beleza? Então, forte abraço então, pessoal. Parece que o governo está com uma decisão aí, uma proposta, um estudo, de querer aumentar para o milionário pagar imposto de renda, né? Ô governo, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, para que a promessa de campanha que eu sou a favor, que aquele que ganha até 5 mil seja isento de pagar imposto de renda. E é justo, um que ganha 5 mil não pode pagar 27%, não, como um bilionário paga. Então, se é justo que aquele que ganha 5 mil seja isento. Mas não precisa taxar só os milionários, não, viu? Eu vou dar uma sugestão boa aqui. Eu estou fazendo um projeto de lei, quer colocar a emenda também, para a gente taxar os políticos. Hoje não é 27% para os políticos, né? Para vereador, para deputado, para senador, para presidente. Vamos aumentar mais 15%, vamos colocar 42%. Vamos colocar 42% de imposto de renda para político. Para a gente conseguir bater essa meta, para que aquele que ganha 5 mil possa ser isento. Porque aquele que ganha 5 mil, ele lê de regalia. Porque não vai mudar muita coisa para nós, não. Nós temos auxílio paletó, nós temos auxílio moradia, nós temos verba indenizatória de auxílio alimentação, tem plano de saúde vitalício, tem um monte de coisa. Então, para nós não muda.
Para nós não muda, então tem que ser para nós. Nós temos que cortar da própria carne, é nós que temos. O trabalhador, o empreendedor, ele é fonte de quê? De riqueza. Nós somos fonte de despesa. Então é nós que temos que cortar da própria carne. Aí, gente, eu queria finalizar, presidente, só mostrando aqui, ó, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores. Vice não serve para nada, gente. É só quando o cara morre ou o cara rouba, ele é caçado, aí serve o vice. Mas vice mesmo não serve para nada. 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. É uma negarricha lotada de vereador, igual estava ontem lá. Total de políticos. É a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 70 mil políticos, gente. 70.794. Tá aqui. Vamos lá, tem mais. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso. 4.455 assessores parlamentares no Senado, sem concurso. 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. 600 mil, não estou acreditando, esse censo está errado, gente, eu vou averiguar. 600 mil assessores parlamentares na Câmara Municipais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. Total, 715 mil funcionários não concursados e a maioria fantasma. A maioria ainda tem muitos que são fantasma. E se eu tiver errado aqui, manda me prender. Gasto, 248 mil por minuto. Quase 15 milhões por hora. 35, nossa, só 357 milhões por dia. É isso mesmo, gente. 10 bilhões por mês. Gasto total acima de 128 bilhões. E ainda tem um federal partidário de 5 bilhões de reais.